A gente está falando, né, de terras raras, minerais críticos. Nosso Gabriel Garcia, nosso repórter aqui, produtor aqui em Brasília, ele tem uma apuração muito importante, Gabriel, que você apurou que uma empresa americana comprou a mineradora brasileira Serra Verde por quase 3 bilhões de dólares e que a operação pode redesenhar o mapa global de fornecimento de terras raras e insumos para tecnologia, como a gente estava falando aqui, né? Carros elétricos, a indústria bélica. Então, Gabriel Garcia, vem trazer essas informações que você apurou, porque é algo que não pode passar batido no noticiário. É algo muito importante que você levantou, né? Você é especialista aqui agora na nossa aba de infraestrutura, quero que você traga. Então, qual que é a importância, né, dessa movimentação bilionária? Oi, Débora. Definitivamente não pode passar batido. É um acordo, é uma compra que tem efeitos práticos imediatos. Foi um valor ali de 3 bilhões de dólares, cerca de 14 bilhões de reais. Valor esse que surpreendeu, inclusive, o setor de terras raras. Agentes do mercado ali desse setor que consideraram o valor extremamente alto e também se animaram, porque quando a gente vai olhar projetos de terras raras aqui no Brasil, a Serra Verde, embora seja a única produtora comercial de fato, a única mineradora que já vende comercialmente terras raras, não tem o maior depósito. Tem pelo menos 3 ou 4 depósitos maiores do que os depósitos da Serra Verde, ou seja, os agentes do mercado de terras raras ficaram extremamente animados, porque se o valor da Serra Verde foi esse, abre espaço para essas empresas venderem por ativos ainda maiores. E como você falou, é um acordo extremamente importante. A Serra Verde é hoje a única produtora comercial de terras raras fora da China, e a gente separou aqui alguns destaques desse acordo. O principal deles é o efeito no curto prazo. É um efeito imediato, um efeito já que começa a surtir efeitos agora, porque a Serra Verde, até 2027, ela vai ser responsável por 50% da produção de terras raras fora da China, o que mostra que a estratégia americana, tanto do governo dos Estados Unidos quanto de empresas ligadas ao governo americano, é de agir, é de imediato. Eles querem o acesso a esses minerais no curto prazo e não estão dispostos a esperar o avanço de outros projetos. O outro é a estrutura financeira desse acordo, como tudo foi montado. Para você ter uma noção, Débora, os próximos 15 anos de produção futura da Serra Verde já tem compradores garantidos, já tem acordos assinados entre empresas ligadas ao governo americano e já estão garantidos aí os próximos 15 anos de produção futura dessa mineradora. O outro é o piso de preço. Isso é muito importante porque um dos principais entraves para o avanço de projetos de terras raras fora da China era justamente a China. A China tem um monopólio nesse mercado e quando ela via algum projeto ali se desenvolvendo, ela fazia dumping. Ela vendia as terras raras por um preço muito abaixo do praticado no mercado e inviabilizava o avanço desses projetos, e agora esse contrato vai ter previsão de piso de preço para as terras raras, um preço mínimo, ou seja, se a China tentar inviabilizar o avanço desses projetos, ela não vai conseguir, pelo menos nesse caso específico. E outro ponto muito importante é que nasce uma empresa capaz de minerar terras raras e produzir também ímãs, ou seja, é uma empresa, juntando a Serra Verde com a Rare Earths, a USA Rare Earths, é uma empresa que vai ser capaz de fazer a mineração, vai conseguir fazer o beneficiamento, a separação, o refino e até produzir os ímãs de terras raras, que é o prêmio final aí das terras raras, é o produto de maior valor agregado, que são os ímãs utilizados ali na produção de baterias, utilizados em veículos elétricos e no mercado de defesa. E vamos fazer um raio-x. Quem comprou a Serra Verde? Quem é a USA Rare Earths? A USA Rare Earths é uma empresa que atua em toda a cadeia de terras raras e é uma empresa muito ligada ao governo dos Estados Unidos, tanto de forma institucional quanto de forma financeira. O governo dos Estados Unidos faz apoios institucionais, mas o mais importante foi uma carta de intenções de financiamento assinada entre o Departamento de Comércio dos Estados Unidos e a USA Rare Earths em janeiro, que prevê 10% de ações para o governo dos Estados Unidos da empresa, um acordo de 1,6 bilhão de dólares que pode tornar o governo dos Estados Unidos acionista dessa empresa, que agora também é dona de parcela das terras raras do Brasil. E o que exatamente vai ser exportado? O que o Brasil vai vender? Já que a gente fala tanto ali de agregação de valor em território nacional, o que vai ser vendido para os Estados Unidos? A gente vai vender um carbonato misto de terras raras e
para explicar o que é isso, a gente tem que entender como funciona a cadeia produtiva desses minérios. A cadeia produtiva das terras raras, ela começa com a extração simples, uma extração básica de minério. O que a gente não vai vender rocha bruta, a gente não vai vender minério bruto. Depois dessa extração, ela passa por um processo de beneficiamento, onde você retira as impurezas e depois disso você faz o carbonato misto, que você faz um mix ali dos 17 elementos de terras raras entre os mais valiosos e os menos valiosos e separa eles. Essa etapa será feita no Brasil. Porém, o refino vai acontecer nos Estados Unidos. Quando você tem um carbonato misto, o seu objetivo é separar os elementos mais valiosos dos elementos menos valiosos de terras raras. Ou seja, esse refino, essa separação vai acontecer nos Estados Unidos e a fase ainda mais avançada do processo tecnológico, que é a produção de ímãs, também vai acontecer lá e vai ser feito pela USA Rare Earths. Volto com você, Débora. Muito obrigada, Gabriel Garcia, trazendo essas informações importantes. E olha, se você quer ver em mais detalhes, tem essa reportagem do Gabriel, está no site da CNN Brasil. Muito obrigada, volte sempre. Até a próxima. Bom trabalho para você.